Olá pessoal, eu estou de volta com mais um exercício de trigonometria, o exercício 83 do IESE, do livro do IESE. Vamos lá, calcular seno de x e cosseno de x, sabendo que 5 vezes a secante de x menos tangente ao quadrado de x igual a 1, certo? Qual a estratégia que a gente vai usar para resolver esses exercícios aqui? A gente tem aqui secante e tangente ao quadrado de x e quer converter depois isso em seno e cosseno. Então tá, fica ruim da gente resolver. Então a gente primeiro tem que resolver aqui e achar essas variáveis, essas incógnitas aqui, x secante e tangente. Achar essas relações aqui. E fica ruim da gente trabalhar com uma secante e uma tangente na mesma equação. O que a gente vai fazer? A gente pode transformar tangente em secante ou secante em tangente. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos pensar aí nas relações trigonométricas se tem alguma que envolve secante e tangente. Então a gente tem a relação secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Certo? Essa daqui é uma das relações trigonométricas. Tá, então se a gente isolar aqui, né, a tangente, a gente vai saber o valor, a gente vai chegar aqui, secante tangente ao quadrado de x igual a secante ao quadrado de x menos 1, certo? E aí a gente vai substituir aqui, certo? Tá, aí a gente resolve essa equação aqui, a gente vai achar o valor da secante, mas não é a secante que a gente quer, que o exercício quer. O exercício quer o valor de seno e cosseno. Então tá, vamos pensar em outra relação que envolve secante e seno ou cosseno. Então vamos pensar aqui, secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Então tá, então pela secante a gente vai achar o cosseno. Mas o exercício também quer o seno. O seno, qual a relação depois que eu achar o cosseno, qual a relação que eu posso usar? Cosseno para achar seno. A relação fundamental, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, certo? Então vamos lá, a gente já esquematizou aqui, já planejou o exercício, agora vamos resolver, mãos à obra, aí. Mãos à obra, aí. Então a gente tem que tangente ao quadrado de x igual a secante ao quadrado de x menos 1, certo? Então tá, isso aqui é o valor de tangente ao quadrado de x, certo? Então a gente vai substituir aqui na fórmula, aqui na expressão, onde tem tangente ao quadrado de x, a gente vai substituir por isso, certo? Então vamos fazer isso logo. Secante ao quadrado de x menos 1. Isso aqui é igual a 1, certo? Então aqui a gente tem o 3 multiplicando isso daqui, tudo. O que a gente pode fazer? Pode fazer a propriedade distributiva aqui, certo? Aplicar a distributiva. Então vamos fazer aqui. A gente vai ficar com 5 secante de x menos 3 secante ao quadrado de x menos 3, isso aqui é igual a 1, certo? Então vamos lá. O que a gente pode fazer agora? Tá, a gente pode subtrair um dos dois lados, certo? Então a gente vai ficar com, ou simplesmente passar o 1 para o outro lado, certo? Então a gente vai ficar com 5 secante de x menos 3 secante ao quadrado de x menos 3, a gente vai subtrair um dos dois lados, então é menos 1 igual a 0, certo? Então tá, então aqui a gente tem menos 3 menos 1, isso aqui a gente pode simplificar, fica menos 4, certo? E aí a gente ficou aqui com a equação do segundo grau, certo? Só que na função secante. Tá, então é melhor, a gente pode melhorar isso aí, certo? A gente pode, é ruim resolver uma equação de segundo grau com uma secante, né? Então a gente vai usar aqui, substituir secante de x por y, certo? Então a gente vai usar essa estratégia aqui, tá legal? Então vamos resolver aqui tudo isso em função de y, e depois voltar na igualdade que a gente fez ali em cima. Então a gente vai ficar com menos 3 secante ao quadrado de x mais 5 secante de x. Opa, eu falei que a gente ia trabalhar em função de y, né? Então a gente vai ficar com 3y ao quadrado mais 5y menos 4 igual a 0, certo? Então tá. Então a gente vai ficar com
Então a gente vai resolver isso daqui, essa expressão de segundo grau aqui. Eu já resolvi e tenho o valor aqui do y' e do y duas linhas, certo? O valor das raízes aqui. Eu vou colocar aqui, eu não vou calcular porque equação do segundo grau vocês já sabem calcular. Isso aí a gente viu em aulas anteriores e não é o foco na resolução desse exercício aqui. Então eu já calculei, então vou colocar o resultado aqui, certo? Y' igual a menos meio, y duas linhas igual a 2, certo? Então tá. O que a gente faz agora? A gente pode substituir secante de x por y, certo? A gente, onde é y aqui, aliás, a gente vai voltar nessa igualdade, né? Falar substituir assim fica confuso, né? Então a gente vai voltar nessa igualdade. Secante de x igual a y. Então a gente tem que secante de x igual a y, que y é menos meio, né? E o y duas linhas é igual a meio. Então a gente tem secante de x igual a y, que é igual a secante de x igual a 2. Certo? Então tá. Só que esse valor aqui em cima, a gente não vai usar ele, né? Certo? Esse secante negativo aqui não é um valor que é pertinente aí na resposta. Então, a gente vai usar aqui só secante de x igual a 2. Tá. Agora, se a gente for pensar, só isso aqui que é importante pra gente. Então, se a gente for pensar, secante de x é o mesmo que secante de x, a gente viu aqui lá em cima, né, que é igual a 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno. Então tá. 1 sobre cosseno. Então a gente vai inverter isso aqui em cima, né? A gente vai inverter. Então a gente vai ficar com secante de x, que é igual a 1 sobre... Opa, desculpa. A gente vai ficar com 2, que é igual a 1 sobre cosseno. É o cosseno que a gente quer achar, né? Então tá, se a gente tem 1 sobre qualquer coisa, a gente pode inverter essa igualdade aqui. A gente vai ficar com meio igual a cosseno de x. Certo? Então a gente já achou cosseno de x, que é igual a meio. Tá legal? Mas o exercício queria o quê? O exercício pede o seno de x e o cosseno de x. Eu já achei o cosseno de x, agora falta achar o seno de x. Então vamos ver. Vamos voltar aqui. Então a gente achou cosseno de x, que é igual a meio. Certo? Só eu vou colocar aqui em cima para a gente não esquecer. Então tá, então qual a relação trigonométrica aí que a gente viu, que a gente tem seno e cosseno na mesma relação trigonométrica para a gente poder achar o seno, né? Que a gente tem aqui o cosseno. Então a partir do seno do cosseno a gente achar o seno. Relação fundamental, certo? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1, certo? Então tá, eu tenho cosseno de x igual a meio. Então, mas aqui na expressão eu sei o valor de cosseno de x que é igual a meio. E na expressão eu tenho cosseno ao quadrado, certo? Ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou elevar o valor que eu tenho ali ao quadrado, certo? Então eu vou ficar com seno ao quadrado de x mais meio ao quadrado. Isso aqui é igual a 1, certo? Então a gente vai ficar com seno ao quadrado de x mais 1/4. Isso aqui é igual a 1, certo? Então a gente tem que seno ao quadrado de x igual a 1 menos 1/4. A gente vai calcular isso aqui. Vamos tirar o mínimo, né? A gente vai ficar com seno ao quadrado de x igual a 4 no denominador, né? O denominador é 4. A gente divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. A gente vai ficar com 4 menos... Aí a gente divide aqui pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 menos 3, menos 1, certo? Então tá, então a gente já achou que a gente chegou em seno ao quadrado de x igual a
3 quartos. Beleza, né, galerinha? Então a gente chegou num negócio super simples aqui. Olha, lembra da expressão que a gente tinha? Uma bagunça, né? Então vamos lá, a gente melhorou bastante. Agora quando a gente tem alguma coisa elevada ao quadrado de um lado da equação, a gente quer isolar essa função trigonométrica aqui, o que a gente faz? A gente passa esse quadrado aqui, esse expoente 2, a gente passa ele para o outro lado na forma de uma raiz, certo? Propriedade contrária à inversa da potenciação é a radiciação, certo? Então a gente vai ficar com seno de x, que é igual... Mas quando a gente vai passar na forma de raiz quadrada, a gente tem que colocar o sinal de mais ou menos, certo? A gente vai ficar com seno de x igual a menos raiz, mais ou menos raiz de 3 quartos. A gente dá pra gente melhorar um pouco mais ali, né? Raiz de 4 é 2. Então a gente vai ficar com seno de x, que é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Então, galerinha, o conjunto de solução aqui solução para isso daqui é cosseno de x, que é igual a meio, né? Cosseno de x é igual a meio. É meio e mais raiz de menos raiz de 3 sobre 2 e mais raiz de 3 sobre 2. É isso aí, galerinha. Forte abraço pra vocês, espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, compartilha nas redes sociais, até mais.